Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Essa semana nós iremos falar sobre a justificativa e sobre o seu problema de pesquisa. Quanto à justificativa, pessoal, é algo simples de ser feito. É muito mais simples até do que você imagina. O objetivo de criar essa justificativa é de você mostrar o porquê você escolheu aquele tema. E é nesse momento em que você tem que convencer que seu trabalho realmente é bom e que ele vale a pena ser feito. Então, nesse momento, você vai ter que defender a sua ideia. Como qualquer outro projeto, o seu TCC, ele deve ter um motivo para começar. Né? O porquê você está fazendo. Por que você decidiu focar nesse tema que você já escolheu anteriormente. É isso que você vai ter que mostrar com a sua justificativa. Ou seja, vai ter que vender o seu peixe, mas de maneira simples e concisa, ou seja, resumida. Você não vai poder escrever um grande texto falando do seu tema. Não, você já falou sobre o seu tema. Justificativa, você vai ter que dizer o porquê que vale a pena desenvolver um trabalho acadêmico naquele tema. Então, escolha uma razão para que o seu trabalho exista. Não se engane, a sua justificativa ela não vai ser inventada nesse momento. Utilize todas aquelas experiências e conhecimentos que você absorveu no decorrer do curso, ao longo das disciplinas, principalmente as disciplinas alvo do seu tema, para que você faça a relação com a sua área de atuação. Lembre-se, você será um gestor público e, consequentemente, por ser um gestor público, o seu trabalho deve ser voltado para essa esfera de trabalho, para essa esfera pública. Então, Aislan, em que nós devemos focar na elaboração da justificativa? Primeiro, lembre-se de mostrar a importância do seu trabalho. A justificativa deve convencer quem está lendo que seu trabalho deve ser realizado. Procure ser direto no que você vai falar e foque nos principais motivos que te levam a acreditar que esse tema é de fato relevante. Então se faça algumas perguntas. Por que a minha pesquisa é importante? Qual a importância do meu trabalho para a sociedade? Qual a influência que ele tem? Sua justificativa deve ser textual, não deve ser realizada em forma de tópicos, ela deve ser em forma de dissertação. Mas procure fazer, respondendo perguntas nas quais você julgue importante para o entendimento do seu ponto de vista. Pense ainda em alguns pontos-chave. Procure ver em que campo você vai realizar o seu estudo. Em que instituição, em que órgão, em que setor você vai realizar esse estudo. E qual o benefício ou a vantagem que os resultados do seu trabalho podem trazer para esse setor, para o público que é atendido nesse setor, nesse órgão, nessa instituição. A justificativa já está elaborada, então a gente precisa pensar agora no problema de pesquisa. E esse problema de pesquisa, pessoal, ele não deve se tornar um problema, de fato, no seu trabalho. Apesar de ele ser, na minha opinião, a parte mais importante da elaboração do seu projeto. Por quê? Porque o problema de pesquisa, ele vai me dar a questão específica que eu quero investigar dentro daquele meu tema. Se eu escolher qualquer tema dentro da administração pública, ele vai ser um tema abrangente. Eu tenho várias coisas a serem estudadas dentro dele. Então eu preciso focar em uma questão específica. Né? Eu preciso pegar um ponto específico a ser estudado, que vai me gerar uma questão. Então o nosso problema de pesquisa, ele é uma pergunta, que a gente vai buscar responder essa pergunta ao longo da execução do trabalho. Falando ainda sobre o problema de pesquisa, eu vou passar algumas orientações que podem estar auxiliando nessa elaboração. Um autor que trabalha muito sobre a elaboração de pesquisa científica é o Antônio Carlos Gil. E dentro do livro dele, ele passa alguns métodos e técnicas em pesquisa, principalmente na área social.
E as regras básicas para a formulação do problema de pesquisa, na perspectiva de GI, basicamente 4. Quais são elas? A primeira a gente já falou, né? Deve ser formulado como uma pergunta, é uma questão específica. Então deve ser uma pergunta realmente a ser respondida. É um questionamento, é uma indagação, é uma relação, é uma pergunta, é um problema. O segundo, ele deve ter uma dimensão viável de execução. Então não adianta eu tentar elaborar uma questão a qual eu não tenha viabilidade de resposta. Eu faço uma pergunta que eu não tenho nenhuma ferramenta para me certificar que eu consiga responder aquela pergunta. Então tem que ser o mais específico possível dentro da sua realidade. Terceiro ponto, ele deve ser claro, deve ter termos claros e um significado preciso. Eu não posso gerar dúvidas conceituais dentro do meu problema. Então eu devo utilizar termos que sejam bem conceituados, bem definidos. Eu não posso deixar dúvidas sobre o que eu quero realmente pesquisar. E por último, não deve ser de natureza valorativa. O que é que significa isso? Será que isso é bom? Será que é certo fazer tal coisa? Aumentar a taxa de ônibus de transporte público na cidade é bom para... Não, isso não é um problema a ser respondido. Mas quais os benefícios do aumento da taxa de transporte público na cidade? Quais são os problemas gerados pelo aumento da taxa do transporte público na cidade? Então isso aí já começa a ter cara de problema. E em relação à justificativa, só para dar uma reforçada, lembre-se, ela deve ter uma relevância, ela deve ser relevante, tanto nas questões práticas como na questão intelectual. Não adianta eu fazer um trabalho que não possa ser colocado em prática. Eu vou alterar um processo dentro de um órgão público, o qual vai me gerar um gasto absurdo para realizar essa alteração, ou eu precise de equipamentos e uma quantidade de pessoas que eu nunca vou ter dentro desse órgão. Então eu não tenho como fazer aquela proposta. Eu não tenho como testar aquilo e dizer que aquilo vai ser viável dentro daquele órgão. Então eu tenho que ver algo que seja realmente relevante, tanto na prática quanto na área acadêmica, na área científica. Tá? Então eu tenho que trazer, através da justificativa, contribuições para a compreensão ou para a solução do problema, que vai vir através da realização da pesquisa. Não deve estar desconexo do estado da arte, que você já viu em metodologia, ou seja, não pode estar longe do que vem sendo tratado na literatura. Não deve ser algo inventado, certo? Vocês não vão inventar a roda nesse momento. Vocês vão estar buscando na literatura fundamentos que justifiquem a realização do seu trabalho.